Esta lição será sobre o tema o que conservar. Mas antes de entrarmos propriamente na matéria, eu gostaria de recordar as grandes perguntas que nós podemos fazer quando fazemos conservação da biodiversidade, a vários níveis. Uma é por que conservar? Por que razão devemos conservar a biodiversidade? Segue-se a pergunta o que conservar, que será o foco desta lição de hoje. E depois temos, em seguida, onde conservar e como conservar. Se nós olharmos para estas quatro perguntas e colocarmos num plano de abstração, por que conservar, estamos, digamos, num plano mais elevado de abstração, um plano quase filosófico, ainda que possam recorrer outras ciências também para dar resposta a esta pergunta, ciências económicas, ciências ecológicas, mas há uma dimensão desta pergunta que é filosófica. O que conservar, como vocês verão, também tem uma dimensão bastante abstrata, também podemos recorrer um pouco a conceitos filosóficos para dar resposta a esta pergunta, e à medida que vamos descendo nesta hierarquia, vamos aproximando, digamos, de um plano cada vez mais concreto. Como conservar é o domínio da gestão, da gestão do território, da gestão das populações de espécies, etc. E onde conservar é, digamos, uma dimensão do planeamento, do zonamento geográfico, das diferentes qualidades do território. Antes também de entrar na pergunta que nos interessa hoje, eu gostaria de fazer uma pequena introdução de alguns conceitos que são frequentemente referidos como sendo sinónimos, mas que não são. Estão todos interrelacionados uns com os outros, mas não são sinónimos. Temos o conceito de biodiversidade. Biodiversidade é a variedade da vida determinada pelo número de entidades biológicas, podem ser espécies, podem ser géneros, podem ser famílias, e a diferença entre os organismos. Se temos muito do mesmo, temos menos biodiversidade do que se tivermos essa mesma quantidade de números, mas eles foram muito diferentes. Depois temos ecossistemas. Ecossistemas não é equivalente à biodiversidade, mas está relacionado. É a expressão territorial de um conjunto de interações entre a biodiversidade e o meio abiótico. Portanto, quando nós falamos de ecossistemas, estamos a falar naturalmente de todas as espécies, todas as entidades biológicas que constituem o ecossistema, que estão localizados num determinado sistema, num determinado território, mas também estamos interessados nas interações que esses organismos estabelecem com variáveis ambientais de cariz abiótico. Portanto, quando nós nos referimos a serviços dos ecossistemas, estamos a falar do conjunto dos benefícios proporcionados pelos ecossistemas à humanidade. E esses benefícios derivam naturalmente do próprio conceito de ecossistema. Portanto, estamos a falar do papel da biodiversidade no conjunto de benefícios gerados para a sociedade em interação com fatores ambientais. E mais adiante vamos falar sobre os diferentes serviços de ecossistemas. Outro conceito que tem sido mais recentemente muito usado é o conceito de capital natural. Capital natural eu defino como uma metáfora. No fundo, é uma metáfora que representa o conjunto de ativos derivados de natureza. Portanto, o que é um ativo? Um ativo é qualquer coisa, tangível ou intangível, que pode ser usada para produzir um valor económico positivo. Se não for positivo, é um ativo tóxico ou um passivo. Os ativos representam o valor de propriedade que pode ser convertido em dinheiro. Embora o próprio dinheiro também possa ser considerado um ativo. Mas o capital natural é, portanto, esse conjunto de ativos de origem biológica, de origem natural, podem ser também derivados dos ecossistemas, portanto, da interação entre o mundo biológico e o mundo não biológico, o mundo abiótico, e que proporcionam um conjunto de benefícios para a humanidade. Podemos falar de capital natural não renovável, quando este só pode ser usado uma única vez, não é? Ou quando o seu uso reduz a disponibilidade para futuros usos. E o capital natural renovável, quando pode ser usado múltiplas vezes e, se bem gerido, pode ser usado de forma perpétua. Ora, estes conceitos estão todos relacionados: biodiversidade, ecossistemas, serviços de ecossistemas, capital natural, etc. E se nós olharmos para as duas grandes filosofias de valorização, da conservação, tal como foram descritas pelo Calicott
e os colegas, em 1999, num famoso paper na Conservation Biology, o Calicott, que é um filósofo, uh, ele propôs que havia duas grandes correntes em conservação, e quando tratamos de valorização da biodiversidade, há uma corrente composicionalista e há uma corrente funcionalista. Ora, a corrente funcionalista é uma corrente que tem o ser humano, o Homo sapiens, no centro da equação e, no fundo, aborda a questão da natureza, da biodiversidade em interação com o humano. No fundo, em que medida é que esses elementos de biodiversidade beneficiam os humanos e em que medida é que nós dependemos deles. Não é? Portanto, a função da biodiversidade para o objetivo, e o objetivo é a qualidade de vida, é o benefício da humanidade. E há uma série de conceitos que são associados, como a saúde dos ecossistemas, os serviços também ecológicos ou dos ecossistemas, gestão adaptativa dos ecossistemas para fins concretos, a gestão dos ecossistemas, a reabilitação, o restauro ecológica, o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade ecológica. São tudo termos que vocês estão seguramente acostumados a ouvir e que, no fundo, se inserem nesta abordagem do funcionalismo. Portanto, a função, que papel é que a biodiversidade desempenha e em que medida é que é útil ou que nos pode beneficiar a nós. E depois há uma abordagem composicionalista que tradicionalmente separa a biodiversidade do ser humano. Assume que o ser humano destrói a biodiversidade, portanto, o propósito da abordagem composicionalista não é maximizar a parte da biodiversidade que beneficia os humanos, mas é proteger a biodiversidade dos impactos negativos da atividade humana na composição, portanto, nos elementos que constituem essa biodiversidade. E os conceitos, estamos a falar de preservação da diversidade biológica, da integridade e o restauro mais do que a reabilitação dos ecossistemas. Estamos claramente no domínio da biologia, da ecologia evolutiva, etc., enquanto a outra está mais associada à questão da ecologia dos ecossistemas. Bom, nós aqui, eu penso que era importante fazer esta introdução para que possam entender melhor onde é que esta aula, onde é que o que vamos dar em seguida se inscreve, digamos, num domínio mais amplo de que são os estudos de biodiversidade, os estudos dos ecossistemas e como é que se insere isto nos debates que as sociedades têm. O que nós vamos fazer hoje inscreve-se naquilo que eu costumo chamar a alegoria da Arca de Noé. Enfim, como vocês sabem, é uma história que aparece no Velho Testamento, uma história bíblica, que refere o momento onde havia um risco, onde havia um prenúncio de um grande dilúvio, e Deus terá dito a Noé: tens que pôr um casal, um par, macho-fêmea, de cada animal na terra, tens que os levar para a arca, para os proteger deste dilúvio que vai acontecer, e que, quando o dilúvio passar, tínhamos, digamos, as bases para voltar a repovoar o planeta com esta biodiversidade. Esse termo não existia, não é? Mas, portanto, enfim, da fauna. E o Noé, bom, teria então, com alguma urgência, com pouco tempo, conseguido que os animais entrassem todos lá. Bom, nós sabemos que isto é uma alegoria, uma história simbólica, com vários elementos simbólicos, mas nós podemos fazer o paralelismo entre esta arca de Noé e as áreas protegidas. Porque as áreas protegidas não são mais do que arcas de Noé também. Portanto, são espaços onde se pretende reduzir ou salvaguardar aqueles territórios das atividades, não do dilúvio, mas universal, mas das atividades que degradam a biodiversidade dos ecossistemas e os protegem. Não é? Portanto, o que nós procuramos fazer é maximizar a representação, portanto, quanto maior número de espécies tivermos dentro das áreas protegidas e quanto melhor sabemos gerir para as salvaguardar, mais perto estamos de cumprir os objetivos da conservação. Portanto, a conservação da biodiversidade nesta perspectiva, numa perspectiva de áreas protegidas, numa perspectiva de biodiversidade, pode ser vista como, de certo modo, tendo um paralelismo com esta alegoria da Arca de Noé. Acontece que Noé, isto é uma história, não podia ter, mesmo se fosse real, não havia capacidade de meter todas as espécies numa arca. E se isto fosse uma história real, ele teria que ter priorizado, ele teria que ter dito: bom, eu vou meter estas espécies, mas não vou meter estas, porque nem todas caberiam na arca, ou mesmo em arcas
no caso de serem muitas, não é? Portanto, haveria aqui um processo de avaliação e de priorização, que é exatamente aquilo que é o dilema que existe em biologia da conservação e em biogeografia da conservação também, quando incluímos a dimensão espacial. E aqui eu referi-vos que temos uma dimensão abstrata e vamos ter que mergulhar um pouco nos conceitos. As palavras têm por trás significados e é muito importante que nós conheçamos esses significados. Há dois conceitos primordiais em tudo o que tem a ver com a valoração e a priorização de elementos de biodiversidade para a conservação. Um é o conceito de valor. Que podemos, valor, algo que tem um caráter absoluto, um conceito, um caráter relativo, como veremos agora em seguida. E outro é a prioridade, o que deve ser feito antes ou depois. São coisas diferentes, ainda que muitas vezes as pessoas a falar referem-se a valor e prioridade de uma maneira indistinta. São coisas diferentes. Portanto, valor, há várias definições. Eu aqui ofereço a definição do Oxford English Dictionary. É um padrão de estimativa ou de troca. Uma quantia ou soma avaliadas nesses termos. Portanto, se nós definimos um padrão de troca, nós podemos dizer que uma vaca é equivalente a 50 quilos de trigo ou 500 quilos de trigo. Antigamente, antes de haver o dinheiro, haviam estes padrões que permitiam trocas entre bens diferentes, não é? Portanto, existe esse padrão. E isso está por trás um conceito de valor. Portanto, é algo, em última análise, que é considerado digno de ser possuído. Eu posso querer ter uma vaca, pelas razões que sejam, para produzir leite, por exemplo, ou carne. Isso tem um valor para a minha sobrevivência, não é? Portanto, são coisas que, por algum motivo, são consideradas dignas de ser possuídas e, portanto, há um padrão, há uma moeda, né? uma currency, mesmo que seja uma moeda não real, portanto, uma moeda virtual, que é usada para definir as trocas desse valor. Portanto, o valor monetário ou material é algo que é uma quantia que pode ser avaliada em termos de meios de troca ou de padrões, ou outro padrão de natureza semelhante. Este acaba por ser um conceito de valor bastante absoluto, não é? Eu tenho 3 vacas é melhor que uma vaca. 100 vacas é muito melhor do que 3 vacas. E por aí além. Portanto, mais é sempre bom e menos é sempre mau. E não há, digamos, um conceito relativo. Apenas no contexto das trocas, não é? Portanto, há o valor absoluto e há o valor relativo. O relativo seria a qualidade de algo considerado em função do seu poder ou da sua validade para um determinado fim. Eu posso considerar que uma vaca é importante quando tenho fome, não é? Mas se não tenho fome, a vaca não é importante para mim. Portanto, a vaca não tem um valor absoluto para mim, tem um valor apenas de acordo com as minhas circunstâncias. E como vamos ver a seguir, é um conceito bastante útil, este do valor relativo. Afasta-se, digamos, de uma certa pureza de conceitos, pode ser visto como muito utilitarista, mas tem uma dimensão prática bastante interessante. Bom, como eu referi há pouco, prioridade é aquilo que tem a ver com a condição ou qualidade de ser anterior no tempo ou preceder algo. Precedência em ordem, posição, dignidade. Também o direito de preceder outros ou de receber atenção, conhecimentos, antes dos demais. Frequentemente precedido por um qualificativo como prioridade absoluta, elevada ou máxima. Portanto, é qualidade de fazer algo antes ou fazer algo depois. Aquilo que é mais prioritário é o que passa à frente dos outros, não é? Independentemente da sua importância, do seu valor. Pode não ser uma coisa com muito valor, mas que é urgente. Eu tenho que fazer isto agora e não depois. Muitas vezes pode haver uma coincidência entre o valor e a prioridade. Mas, na realidade, se formos à raiz do conceito, não existe uma necessidade de valor para ser prioritário. Prioritário é um julgamento sobre a urgência. Vamos então falar um bocadinho de valor em biodiversidade, porque é uma conversa muito difícil e que está relacionada com o porquê conservar, que nós não vamos falar hoje, mas que, enfim, digamos, está no background, informa todas estas questões. Quando falamos de valor, há muitas taxonomias de valor para explicar o valor de biodiversidade. Eu gosto desta que vos vou apresentar, acho que é bastante abrangente. Começamos com
os valores, os non-use values, os valores de não utilitaristas, não é? E temos dois tipos de valores que são frequentemente preferidos, os valores intrínsecos e os valores de existência. O valor intrínseco é o valor, é o direito da existência. É o direito a uma espécie, por exemplo. Porquê que nós devemos de privar o leão de existir, ou o elefante de existir, ou o lince ibérico de existir? Ele tem o mesmo direito de existir, tem um valor intrínseco à vida. Este é o que eu costumo um valor bastante puro, quase espiritual, mas que carece de sentido prático. Por exemplo, quando nós vamos na rua e pisamos uma formiga, estamos a privar a formiga de existir. Portanto, estamos a violar o seu direito à existência. Quando nós decidimos definir uma área protegida para preservar a espécie A, B, C ou D e negligenciamos a espécie E que está fora da área protegida, temos razões que não são necessariamente o valor intrínseco dessa espécie. Portanto, o valor intrínseco não permite ranking, não permite uma avaliação diferenciada. Todos têm que ter um valor intrínseco. Não há um valor intrínseco superior. A minha vida não é mais importante do que a vida de outro ser humano ou mesmo de outro animal, não é? Porque é muito difícil estabelecer uma ordem de valores. O que leva a um debate extremamente difícil e muito pouco prático, não é? Porque se tudo tem o mesmo valor, na realidade nada tem valor. Portanto, é muito difícil de operacionalizar este conceito. Depois temos o valor de existência. O valor de existência foi enfim, formalizado por um economista, o David Pearce, da University College London, nos anos 90, e procurava, de certo modo, encontrar uma maneira de quantificar economicamente o valor de elementos de biodiversidade, não só de biodiversidade, mas foi muito aplicado em biodiversidade. Portanto, ativos que não estão no mercado, que não são valorizáveis pelas trocas comerciais, mas que têm importância. Basicamente o cálculo deste valor de existência estava baseado naquilo que se chamou a análise de contingências e que, em termos práticos, era obtido, era calculado através de inquéritos. As pessoas perguntavam, o investigador perguntava às pessoas quanto é que estariam dispostos a pagar para que se salvaguardasse, por exemplo, a Amazónia. Qual é a porcentagem do rendimento, por exemplo? Se nós dissermos, se você me pagar, quer dizer, 100 euros, nós vamos preservar a Amazónia. Portanto, quanto é que está disposto a aceitar para perder a Amazónia? Se nós lhe demos 1 milhão de euros, você está disposto a que a Amazónia se perca? Portanto, entre esta e a pergunta positiva e pela pergunta negativa, havia um conjunto de regras para se chegar a um valor estimado, que no fundo acaba por ser um valor social de que a sociedade dá a diferentes elementos de biodiversidade. Naturalmente, o problema destes inquéritos é que depende da informação, do conhecimento que as pessoas tenham sobre os diferentes elementos de biodiversidade e de questões emocionais. Nós sabemos que, por exemplo, as pessoas têm uma preferência pelos mamíferos face aos répteis. Não é? Os mamíferos são mais próximos a nós, são mais parecidos connosco, têm pelo, os gatos são muito bonitos. Portanto, há critérios como o feio, o bonito, o fofinho ou não fofinho, que acabam por influenciar as preferências das pessoas. Nós, por exemplo, os insetos, as pessoas não têm uma uma grande empatia pelos insetos e os insetos são muito importantes para o funcionamento dos ecossistemas, não é? Porventura até mais importantes do que os mamíferos. Portanto, há aqui uma série de conjuntos de aspectos que fazem com que a utilidade deste sistema de valorização seja pouco interessante como, como metodologia efetiva de cálculo de valor de biodiversidade. É interessante para perceber as preferências da sociedade, mas não para avaliar a biodiversidade. A questão do valor intrínseco, levada ao extremo, pode chegar ao ridículo. É o caso deste paper, deste artigo, numa revista de filosofia aplicada, onde o autor, o Ben Bramble, parte da premissa que o sofrimento animal não é tolerável. Não é? Portanto, se todos têm um valor intrínseco, um direito à vida, como eu expliquei há pouco, não há um que tenha mais valor do que outro, um que tenha mais importância do que outro, todos têm o mesmo valor, e, portanto, se há uma entidade biológica que causa, que reduz os direitos à existência de uma outra espécie, o direito intrínseco à vida,
nós temos que parar esse processo, temos que prevenir. Então, o que ele defende diz que, bom, os predadores causam sofrimento às presas quando caçam, não é? E, portanto, nós temos que resolver esse problema ou modificando geneticamente os predadores, portanto, tornando-os herbívoros, eles dizem era herbivorizar os predadores por manipulação genética, ou matar sem dor os predadores, até que deixemos um mundo sem predadores. E ele conclui que dentro destas duas opções, ele tem preferência por matar os predadores, apesar do custo para os predadores, matá-los sem dor era justificado. Isto é uma aberração do ponto de vista da biologia da conservação, da ecologia, porque predadores e presas, enfim, fazem parte do equilíbrio ecológico e na natureza, quer dizer, os valores, os direitos, essas coisas são invenções da sociedade, não são invenções dos sistemas ecológicos. Os sistemas ecológicos funcionam com outro tipo de leis, não é? Portanto, esta projeção dos valores humanos para começar a governar os ecossistemas seria uma catástrofe do ponto de vista do funcionamento dos ecossistemas. Não é? Só para vos dar uma ideia, se o mundo não tivesse predadores, se os herbívoros estivessem, digamos, em barra livre, a consequência natural seria um efeito de redução da disponibilidade de plantas, não é? Até eventualmente chegar a um ponto onde as plantas seriam todas comidas pelos herbívoros, que não teriam nenhum tipo de limitação. Portanto, enfim, é um exemplo de um estudo e de uma perspectiva da aplicação deste princípio do valor intrínseco até às suas últimas consequências. As ideias podem ser interessantes na superfície, mas quando nós vamos até às últimas consequências e estudamos quais as consequências destas ideias, quando aplicadas na prática, vemos se elas são execuíveis ou não. Portanto, o valor de existência também não é prático, como eu referi há pouco, e, portanto, vamos passar a outra categoria de valor, que são os valores, digamos, utilitários, nos use values, não é? E começamos com uma dicotomia, que são os valores diretos e os valores indiretos, portanto, de uso direto e de uso indireto. E nos valores de uso direto temos duas categorias, os valores de consumo e os valores, enfim, de não consumo ou não consultivos. Os valores de consumo são óbvios, são aqueles elementos de biodiversidade que nós consumimos diretamente. Portanto, por exemplo, as plantas que nós plantamos na agricultura, na floresta, caça, são alimentos que facilmente entram no mercado, porque têm um valor de mercado. Não é? Nós sabemos quanto é que custam 10 kg de batatas e por aí afora. O problema desta medida, sendo efetivamente importante, sendo um dos fatores de valorização da biodiversidade, nós não precisamos de uma grande biodiversidade para viver com este tipo de valores. Não? É? Cerca de 20 espécies, por exemplo, 20 espécies fornecem 90% da energia alimentar consumida pela humanidade. Sendo que o trigo e o arroz, por exemplo, representam 50% desse total. Portanto, 45% de toda a energia que a humanidade vai buscar aos alimentos de origem orgânica, portanto, à biodiversidade, 45% é trigo e arroz, duas espécies únicas, não é? Com algumas variedades, mas não deixam de ser duas espécies. Portanto, nós não precisamos de uma diversidade de milhões ou bilhões de organismos para sobreviver ao nível dos valores diretos, não é? Nós podemos simplificar a nossa vida de modo a consumir uma percentagem relativamente ou bastante reduzida face ao total. Em relação aos valores de não consumo, podemos chamar de não consumptivos, numa tradução um bocado livre, incluem-se atividades como a recreação e a inspiração que derivam de espaços naturais cheios de biodiversidade. Tal como o valor de existência, este tipo de valor depende do conhecimento e da ignorância, bem como do nível de vida das pessoas, que influencia a sensibilidade e o apreço pelas dimensões, digamos, não consumptivas da natureza, de não consumo. Nós sabemos que, digamos, numa escala de prioridades, as pessoas primeiro priorizam a satisfação de bens essenciais, não é? Quem tem fome não se preocupa com valores espirituais, não é? Temos que resolver a questão da fome, ter casa, ter carro, ter aquelas coisas básicas, e quando as pessoas já atingem um certo patamar económico, começam finalmente a ter disponibilidade para se preocupar com outras coisas, para se deixar influenciar e para valorizar outro tipo de aspectos da vida. E isso passa-se com a biodiversidade, como se passa com a arte, como se passa com muitas outras coisas, não é?
Esses valores mais elevados são apreciados quando os valores mais básicos são satisfeitos. Portanto, temos aqui um problema de que esses valores de não consumo muitas vezes estão muito associados ao contexto socioeconómico e também cultural das pessoas. Portanto, é bastante subjetivo. Bom, depois temos os valores indiretos, que se referem frequentemente aos serviços dos ecossistemas. Aos serviços dos ecossistemas. E nós temos esta, digamos, a taxonomia dos serviços dos ecossistemas. Temos os provisioning, portanto, que referimos há pouco, não é? Como os diretos de consumo. Depois os indiretos, portanto, esta é outra maneira de descrever esse sistema de valoração. Portanto, os indiretos, portanto, os aspectos culturais, estéticos, espirituais, etc., recreativos. E depois temos suporte e regulação, que são, digamos, indiretos. Há alguns autores que fazem a combinação de suporte e regulação numa única, porque estamos a falar daquilo que os ecossistemas proporcionam e que é indispensável para o funcionamento das atividades económicas e até em certos casos da vida, mas que não tem uma tradução direta de mercado, nem é muitas vezes percepcionado pelas pessoas como tal. Por exemplo, a regulação climática é bastante abstrata. As pessoas não veem os ecossistemas e a biodiversidade a regular o clima, né? Mas obviamente está por trás da regulação climática. A regulação de cheias, a regulação de doenças, muitas vezes, quando as epidemias não surgem, ninguém sabe que muitas vezes por trás existem sistemas dinâmicos, ecossistemas, que fazem com que tal não aconteça. Não é? Portanto, temos os fatores de regulação da biodiversidade nos ecossistemas e que são essenciais para o bem-estar das populações. E depois temos outras questões, basicamente de suporte, que ainda são mais básicas, digamos, para o funcionamento da vida. Formação de solo, o ciclo de nutrientes, a produção primária bruta, portanto, a quantidade de matéria verde que é produzida. Enfim, nós podemos também classificar a regulação e suporte numa única categoria destes valores indiretos. Se nós combinarmos estes diferentes aspectos de biodiversidade, alguns estão no mercado, outros não estão no mercado, mas a OCDE, há uns anos atrás, tentou quantificar o valor monetário dos diferentes elementos de biodiversidade e chegou a esta estimativa de 50% do PIB mundial, ou seja, cerca de 140 bilhões, em inglês seria trillions, portanto, 140 bilhões de dólares seriam, digamos, os serviços proporcionados pelos diferentes elementos de biodiversidade e estas diferentes dimensões diretas e indiretas à humanidade. Eu diria que possivelmente será ainda mais, não é? Porque a produção do oxigênio, por exemplo, a produção do oxigênio pelas plantas, se não houvesse plantas, não haveria oxigênio, se não houvesse oxigênio, não havia vida. Portanto, se não houvesse vida, não havia economia. Portanto, é muito difícil nós contabilizarmos de uma maneira precisa o valor de biodiversidade, eu diria que é incalculável. Mas, enfim, estas estimativas são estimativas que, pelo menos, permitem começar um diálogo com pessoas que não valorizam a biodiversidade e dizemos, numa estimativa conservadora e de mínimos, nós chegamos a este número de 50% do PIB. Bom, e temos finalmente uma última categoria de valor, que é o valor de opção. O valor de opção. O valor de opção é, no fundo, um valor desconhecido da biodiversidade. Nós, ao preservarmos a biodiversidade, nós mantemos todas aquelas valências, todos os domínios, todas as consequências positivas, todos os serviços que a biodiversidade nos presta, e ao não perder a biodiversidade, e se perdêssemos a biodiversidade, poderíamos perder esses valores. Ora, como nós não sabemos qual é que é, portanto, isto pressupõe uma ignorância que nós temos, nós não sabemos quais são os diferentes, qual é a contribuição dos diferentes elementos de biodiversidade para o valor agregado de biodiversidade. Por exemplo, vamos pegar um exemplo muito simples. Suponhamos que nós estamos a fazer uma viagem de avião. O avião é constituído por várias peças. Enfim, tem aquelas macroestruturas, tem as asas, tem rodas, etc. Mas depois, cada um desses elementos tem os parafusos, tem as porcas, tem os fios, etc. Não é? Nós não, quer dizer, nós podíamos eventualmente perder nessa estrutura do avião, podíamos perder algumas porcas, alguns parafusos, alguns fios, sem que o avião caísse necessariamente. Nós não sabemos
quantas porcas e quantos parafusos precisamos de tirar até que o avião caia nessa viagem que está a fazer e onde nós estamos dentro, não é? Portanto, se nós assumimos que os ecossistemas são o tal avião e as espécies são as porcas, os parafusos e os fios que fazem funcionar o ecossistema, portanto, que fazem funcionar o avião, nós não sabemos, mas podemos calcular qual é a importância de cada uma desses aspectos com uma série de metodologias. Bom, mas vamos, antes de irmos a essas metodologias, deixo esta frase de um presidente dos Estados Unidos, o presidente Roosevelt, que em 1948 escreveu o seguinte: nenhuma geração pode ser proprietária exclusiva dos recursos naturais dos quais depende a sua existência. As gerações sucedem-se como depositárias, incumbidas de manter intacta a herança dos seus sucessores. Detemos o património comum em nome das gerações futuras. Diminuí-lo ou destruí-lo é cometer traição contra o futuro. Traição é um dos crimes, em qualquer Constituição, dos crimes mais graves, não é? E, portanto, nesta perspectiva, o que o Roosevelt diz é que nós temos que manter as peças todas para garantir o futuro. Quando nós não podemos manter as peças todas, tal como Noé não conseguia meter todas as peças na arca, nós temos que definir critérios para selecionar, para identificar quais as porcas mais importantes, quais os fios e os parafusos mais importantes no avião. E são abordagens de aproximação. Nós, de facto, não sabemos ainda, não temos um conhecimento suficientemente profundo dos ecossistemas para saber quais as espécies que nós podemos perder e quais as espécies que não podemos perder. Houve um paper muito importante em 1991, que foi este que está aqui ilustrado, What to Protect, Systematics and the Agony of Choice, a agonia da escolha, portanto, a tal alegoria do Noé, ele teria que escolher quais os animais que iriam para a arca, e nós temos que escolher quais as áreas protegidas que criamos, quais as espécies que vamos preservar, tendo em conta a diversidade que existe. Estes três autores, o Dick Van Wright, o Chris Humphries e o Paul Williams, o Chris Humphries, entretanto, já faleceu, propuseram uma metodologia baseada nas árvores filogenéticas, que na altura se chamavam cladísticas, portanto não havia distâncias filogenéticas. As árvores, enfim, eram constituídas por nós e os tipos, portanto, as pontas, mas sem que haja uma distância calculada com base na genética, como vocês, aliás, já terão estudado. Muito, muito sucintamente e sem entrar em detalhes, se vocês tiverem interesse, eu aconselho-vos a ler este paper. Nós temos aqui o I, não é? E o I, esta espécie, tem 4 nós, não é? 1, 2, 3, 4. Portanto, houve 4 eventos de especiação, de diversificação, que levaram à formação desta espécie. Esta outra espécie aqui em baixo também tem 4. Tem os mesmos 4 nós, tem os mesmos 4 eventos de especiação, e este último foi o que levou à separação, digamos, desta espécie 1 da espécie 2. E por aí afora, portanto, nós, se formos aqui a esta última espécie, que é a espécie 5, tem apenas um evento de especiação, não é? Em teoria evolutiva, geralmente, o que acontece quando nós descrevemos assim as árvores da vida, temos estas espécies, são espécies que, enfim, que se foram diversificando muito ativamente ao longo do tempo, que houve digamos, processos evolutivos muito dinâmicos e tendem a ser espécies mais recentes, do ponto de vista evolutivo. E estas espécies que ficaram, digamos, paralisadas no tempo, que deixaram de evoluir, tendem a ser relíquias de um passado distante, que já não têm, digamos assim, irmãos evolutivos. Havia alguém que chamava os mortos-vivos, não é? São espécies que todos os seus irmãos evolutivos, todas as suas espécies semelhantes que o acompanharam na evolução da vida se foram extinguindo. Portanto, nós estamos, enfim, e simplificando um bocadinho, temos espécies que têm vários congêneres evolutivos parecidos, não é? Portanto, se isto fosse aqui ao nível do género, seríamos um género com duas espécies, e aqui é uma espécie que não tem sequer género, não é? Portanto, aqui temos o género, portanto, temos aqui a família, a classe e a ordem. Portanto, enfim, é uma espécie que é única nesta ordem. Portanto, uma ordem, por exemplo, para vos dar um exemplo, o camaleão, dentro dos répteis em Portugal, é uma espécie que não há outros camaleões, está sozinho. As lagartixas, há várias lagartixas do género Lacerta, por exemplo. Portanto, nós temos as lagartixas, enfim, que têm vários congêneres evolutivos, e depois temos, por exemplo, o camaleão, que está completamente isolado. E se nós contarmos estes nós, portanto, temos um total de 14 eventos evolutivos, não é? Se contarmos os 4 destes, mais os 4 destes, mais os 3 destes, os 2 e 1 destes, dá-se uma soma de 14, e nós podemos ver, em termos enfim, de pesos, qual é que é a percentagem de eventos evolutivos
ao contrário que cada um destes tem. Portanto, este que está aqui sozinho tem apenas um e, portanto, tem a máxima ponderação. Se nós formos por uma série de passos para ponderação, para cálculo da percentagem, digamos, de novidade taxonómica que cada uma destas espécies tem, chegamos aqui a um P final, onde 42, quase 43% desta variabilidade genética pertence a esta espécie, à espécie 5, e, portanto, estas espécies têm uma originalidade genética menor. Ora, o que defende o Wainwright e os companheiros neste paper é que o valor de cada uma destas espécies é condicionado pela quantidade de inovação genética que essa espécie tem no contexto global da árvore da vida. Portanto, esta espécie aqui, que tinha 43% quase de novidade genética, seria muito mais importante do que esta que tem apenas 11% em números redondos. Se nós tivermos que selecionar uma única espécie para proteger, não iríamos selecionar esta espécie, iríamos selecionar esta última aqui. Se tivéssemos 3 espécies para proteger, portanto, iríamos selecionar aquelas que maximizassem a informação genética da árvore. A contribuição de cada uma das espécies para a diversidade genética da árvore, sabendo que há um total de 100%, não é? Bom, há toda uma indústria de artigos científicos que estão por trás, enfim, que desenvolvem estes conceitos e que os sofisticam com dados novos. Mas, como tudo na ciência, há perspectivas diferentes. Por exemplo, Terry Irwin, que entretanto também faleceu, dizia: não, estas espécies com muita originalidade genética, que são os tais mortos-vivos, as espécies antigas que já perderam todos os seus congêneres evolutivos, são espécies que mais ano menos ano vão morrer. Portanto, já estão, digamos, em fim de linha evolutiva. E ao contrário, aquelas espécies lá em cima, com pouca variedade genética no contexto global, em termos relativos, não é? São espécies que são espécies recentes e que estão em grande processo de diversificação. Portanto, o que é que nós temos que preservar? Temos que preservar estas espécies, os mortos-vivos, espécies museu, que estão em vias de extinção inevitável, porque o tempo delas está a acabar, ou temos que favorecer a diversificação de novas formas de vida e, no fundo, promovermos a biodiversidade futura. Bom, este é um debate filosófico, portanto, é um debate que não tem uma solução científica. Eu deixo aqui esta nota, porque eu acho que é interessante, mas vamos focar, portanto, neste conceito de valor, porque este valor, esta forma de medir a contribuição que cada espécie tem para o envelope genético de uma árvore da vida, é uma aproximação ao valor da opção que eu referi há pouco. Se nós tivéssemos que perder uma espécie, não iríamos perder a espécie que é única nesta árvore. Iríamos perder, por exemplo, uma destas. Não é? Porque se perdêssemos esta, estamos a perder quase metade da diversidade genética desta árvore. Se perdermos uma destas, estamos a perder, enfim, 10%, 11%. Não é? Portanto, em termos do valor da opção, do potencial evolutivo, de novidade genética, de diversidade genética que tem a árvore, nós iríamos maximizar essa diversidade porque maximizamos a opção, o património genético que permitirá novas evoluções no futuro. É relativamente complexo, mas é a ideia de que nem todas as espécies têm o mesmo valor, contrariamente à questão do valor intrínseco, não é? Mas temos que assumir que é um conceito relativo e não absoluto. Não é? É no contexto da árvore da vida e não no contexto abstrato, dos valores abstratos. Eu deixo-vos aqui uma tabela que sintetiza um pouco o que eu acabo de dizer. Portanto, temos aqui os diferentes tipos de valores, o que são, alguns exemplos, algumas notas adicionais, e deixar-vos a nota, aquilo que eu penso que é mais importante, é que de toda esta discussão que eu tive sobre os diferentes tipos de valor, aquela que tem um valor, uma utilidade operacional no contexto da conservação e da biogeografia da conservação, no plano, enfim, da Arca de Noé, é o valor da opção. É este último valor aqui, que é o fundamento teórico e filosófico para todo o trabalho enfim, que está subjacente em termos de conservação. Ainda que, em termos práticos, as pessoas muitas vezes não tenham presente este tipo de reflexões. Em matéria de prioridades, portanto, nós temos valores e prioridades, eu falei até agora de valores e agora vamos falar um bocadinho sobre prioridades. Em matéria de prioridades, nós temos, digamos, o framework que existe para pensar é a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza,
em inglês é IUCN, em português seria o ICN, que no fundo tem toda uma metodologia que foi desenvolvida nos anos 90, enfim, e construída, melhorada com base em metodologias anteriores, para definir o risco de ameaça. E o risco de ameaça das espécies daria, digamos, uma medida da urgência com que se deve empreender o esforço de conservação, portanto, a prioridade. Temos uma escala, desde extinto na natureza, digamos, é a escala, a área, enfim, onde já há pouco há, fazer se está extinta. Bem, hoje em dia já se fala na clonagem e a fazer reviver espécies extintas, mas, e também, enfim, há programas de conservação ex situ, portanto, de conservação em zoos digamos, fora da natureza para tentar trazer de volta algumas espécies que estão extintas na natureza. Mas isto já é fora do domínio, digamos, da conservação territorial. Ou quando está extinto, quando está quase extinto, isso já só existe em zoos. Enfim, digamos, outra área de política, mas não, digamos, a política de conservação, daquela que nós geralmente lidamos, até que, enfim, se consiga ter se existe um programa de reprodução, como existe, por exemplo, para o lince ibérico, eles não estão em zoos, não é? Eles estão em condições, em centros de reprodução e depois são sistematicamente recolocados, reintroduzidos na natureza. Mas, portanto, quando em termos operacionais, os três níveis que têm, digamos, um valor operacional para definir prioridade são o ameaçado de forma crítica, o critically endangered, o ameaçado e o vulnerável. E depois temos outras categorias: não ameaçado, pouco ameaçado, com poucos dados, não avaliado, que saem fora, digamos, do quadro de prioridades. Não porque não tenham prioridade em certos casos, ou porque não há dados, ou porque não foram avaliados, e depois há outros que sim, que de facto que não são ameaçados. Portanto, entra nesta categoria fora das prioridades, realidades um pouco diferentes. E há vários, há critério A, B, C, D e E, portanto, há 5 critérios que são usados para fazer este tipo de avaliações. Eu vou-vos descrever rapidamente para que vocês tenham uma ideia dos diferentes critérios. O critério A prende-se com a redução da população. Portanto, avalia a diminuição percentual da população ao longo de um período específico, normalmente 10 anos ou 3 gerações. Vocês sabem que os anos é uma maneira à luz da nossa experiência de vida, não é? 10 anos para um humano é o mesmo do que 10 anos para um gato. Portanto, em termos biológicos, os anos medidos em termos de voltas que o planeta dá ao Sol não são muito úteis. É mais útil medir o número de gerações, porque é aquilo que tem, digamos, uma correspondência com a biologia do organismo, não é? Portanto, deixa esta nota. A redução pode ser observada ou estimada. Também há metodologias para estimar se existe uma diminuição das populações ou não. Inferida ou suspeita e deve ter causas justificadas, como a perda de habitat, a sobreexploração de doenças. Portanto, um exemplo, o limiar para criticamente em perigo é uma redução de maior ou igual a 80% dos efetivos populacionais. Portanto, temos aqui redução populacional, critério A. Critério B assume que nós não temos informação sobre a população, não sabemos quantos indivíduos existem, mas temos temos um mapa com a sua distribuição. Que, enfim, em biogeografia, por exemplo, nós usamos muitos mapas, não é? E é baseado no conceito de distribuição limitada, combinado com, pode-se ter outras informações acessórias, como a fragmentação do território, o declínio, no sentido de declínio de redução da área de distribuição no tempo, ou flutuações. Há duas medidas que são usadas em termos de área. Uma é a extensão da ocorrência, a área total abrangida pela espécie, e outra é a área de ocupação, a área efetivamente ocupada. E no próximo slide eu vou-vos explicar visualmente o que isto é. E, por exemplo, um exemplo também no criticamente ameaçado, portanto, uma extensão da ocorrência inferior a 100 km quadrados, com declínio ou fragmentação, daria origem a esta classificação, não é? De criticamente ameaçados. Pronto, aqui temos um exemplo, não é? Temos, por exemplo, duas espécies com os pontinhos no mapa que representam, no fundo, a distribuição, onde é que eles estão, não é? E nós quisermos fazer a extensão da ocorrência, é calculada criando um polígono à volta dos pontos. Isto dava-nos uma medida da extensão da ocorrência e podíamos medir a área. Os tais 100 km quadrados seriam medidos com base nesta metodologia, ou podemos usar outra metodologia, que nós temos uma grelha, um atlas, e temos a presença enfim, e calculamos quais as quadrículas onde nós temos informação sobre a ocorrência. Portanto, temos
uma, uma estimativa, digamos, mais conservadora da distribuição. Portanto, em função dos objetivos, podemos optar por uma medida ou outra. Enfim, há vantagens e desvantagens, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. Bom, depois temos o critério C. O critério C está relacionado com o critério A, portanto, vamos outra vez à questão de termos uma ideia sobre populações, portanto, números de indivíduos. Neste caso, aplica-se a espécies com população total reduzida ou com evidência de declínio contínuo. Pode ser observado ou projetado. Pode-se também considerar subpopulações e flutuações, mas enfim, não vale a pena entrar nesse detalhe. Por exemplo, o limiar para criticamente ameaçado seria ter menos de 250 indivíduos em estado adulto. Uma espécie que tenha menos de 250 indivíduos em estado adulto, pronto, fica automaticamente classificada como criticamente em risco. O critério D é também semelhante, mas permite outro tipo de análise. Refere-se a espécies com populações muito pequenas, neste caso com menos de 50 indivíduos, e com uma distribuição extremamente restrita. Isto é útil porque muitas vezes nós não temos informação sobre o número de indivíduos, mas temos informação sobre a área de distribuição ser restrita ou não ser restrita. É importante também porque áreas, populações ou espécies, mesmo que não estejam em declínio, o anterior implica que são raras, mas estejam em declínio, aqui não é necessário que estejam em declínio. Basta que seja, de facto, extremamente raro. E, efetivamente, uma espécie que tenha apenas 50 indivíduos, mesmo que numa trajetória, sei, por exemplo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, esteja estável, existe um risco elevado de que se venha a extinguir, até por fatores aleatórios. A destruição do local, um evento climático, meteorológico extremo, um raio, um incêndio, etc. Não é? Portanto, catástrofes que possam ocorrer no local onde essas espécies ocorram, mesmo que não estejam, digamos que sejam estáveis do ponto de vista demográfico. Portanto, isto é o critério D. E depois temos o critério E, que baseia-se, digamos, é o mais sofisticado, baseia-se em análise em modelos de viabilidade populacional, os chamados PVAs em inglês, Population Viability Analysis, e que calculam a probabilidade de extinção num determinado intervalo de tempo. Portanto, isto permite, digamos, ter uma análise mais fina de qual é a probabilidade de extinção. Isso depois, enfim, é encaixado dentro das diferentes categorias. Portanto, se tiver 50% de probabilidade de extinção em 10 anos ou 3 gerações, fica, digamos, na categoria de ameaça mais elevada. Mais uma vez, deixo-vos aqui um resumo do que eu acabo de dizer para o vosso benefício. E vamos então passar finalmente à parte final, que enfim, o valor da opção, como eu disse há pouco, é medido como contributo de um atributo, uma espécie para alcançar o objetivo. Portanto, se o objetivo é preservar a árvore da vida, há espécies que têm uma contribuição maior porque têm uma maior proporção da diversidade genética daquela árvore toda, não é? Portanto, isso é um valor de opção. Isso depois nós assumimos que, como nós não sabemos qual é que é a utilidade dos diferentes elementos no ecossistema, quanto mais, digamos, a proporção de informação genética que nós conseguimos preservar, maior a probabilidade de que tenhamos também funções ecológicas essenciais. Não é? No fundo, esse é o princípio. E prioridade tem a ver com urgência, que nós temos que atuar para evitar a perda de valor. Nós, em conservação, muitas vezes falamos de importância, e importância acaba a ser uma expressão coloquial que combina tanto o valor como a prioridade. Por exemplo, nós temos aqui este gráfico, onde temos um eixo de prioridade e um eixo de valor, não é? Uma espécie, por exemplo, que tenha elevado valor, pelo critério que seja, pela sua utilidade, ou porque tenha digamos, uma percentagem de acumulação de informação genética superior a outras espécies na árvore da vida, não é? Portanto, tem um elevado valor e esteja ameaçada, portanto, tem uma elevada prioridade, estaria nesta categoria aqui, e uma ação de conservação, nós podemos dizer que é reativa, não é? Espécies com muito valor e muita prioridade, nós vamos atuar de uma maneira reativa para evitar a extinção. E depois temos uma abordagem mais proativa, que é, digamos, um local que tenha uma espécie que tenha, enfim, um local que tenha espécies, uma espécie que tenha muito valor, pelas razões que sejam, mesmo que tenha um nível de prioridade baixo de conservação, nós podemos, de maneira proativa, investir na conservação dessa espécie,
porque independentemente da urgência, ela tem muita importância, não é? E depois temos áreas com, enfim, com baixo valor e baixa prioridade, que seriam, enfim, áreas ou espécies que não seriam, digamos, o objeto das atenções de conservação, e áreas com baixo valor, mas elevada prioridade. Estas são basicamente as combinações, e isto é um gráfico, é uma análise visual, e nós podemos imaginar que temos aqui uns pontinhos aqui neste espaço, onde temos diferentes espécies ou diferentes áreas que têm, enfim, que têm diferentes combinações de valor e de prioridade e que nos guiariam, digamos, no exercício de cálculo de importância, não é? Da importância das espécies num contexto de conservação. E depois temos, enfim, várias formas de combinar, não é? Podemos combinar esta abordagem, um modelo multiplicativo, não é? Onde temos o valor e temos a urgência, e se nós sabemos qual é o valor, multiplicamos pela urgência e temos, digamos, a importância. Temos um modelo aditivo ponderado, não é? Onde temos o valor e temos a urgência e somamos, mas podemos dar uma ponderação, um peso, este é o W-weight em inglês, não é? O peso do valor, portanto, podemos dar mais ou menos valor e mais ou menos importância, e depois também podemos somar. Uh, Temos uma priorização baseada em limiares, um bocadinho como estava ali no gráfico anterior, não é? E como muitas vezes é usar também pelo ICN, em termos dos seus critérios, quando diz que a partir de tanto número de indivíduos entra nesta categoria e quando a partir de tanto número está na outra categoria, nós podemos também ter isto tanto para valor como para prioridade, para definir, digamos, naquele espaço de ordenação visual, em que secção daquele espaço cada uma das espécies está. E depois temos um modelo baseado em risco e probabilidade, portanto, que incorpora a incerteza, digamos, destes valores, não é? Temos o valor esperado, portanto, não é o valor, é o valor esperado, que nem sempre é possível, nem sempre pode ser possível calcular o valor absoluto ou relativo, mas existem modelos que podem calcular, portanto, o valor esperado. E temos a probabilidade de perda sem ação. Não é? Qual é o risco de perda? Qual é a probabilidade de perda caso não se faça? Pronto, e podemos multiplicar o valor e a probabilidade de perda. Este é semelhante ao modelo, à abordagem multiplicativa, que eu referi no princípio, mas incorporando explicitamente a incerteza nos parâmetros. E temos, não há muitos exemplos formais em conservação de programas que incorporem valor e prioridade. A verdade é que, em termos de política pública, e mesmo, enfim, política pública especialmente, não há, digamos, um debate, nem há uma reflexão profunda sobre o valor da biodiversidade. A biodiversidade assume-se implicitamente que tem todo o mesmo valor. Na prática sabemos que não, não é? Sabemos que a sociedade investe mais na conservação de mamíferos e aves e na própria legislação de conservação incide primordialmente sobre estes grupos e depois também sobre os anfíbios, répteis, portanto, vertebrados, em menos grau os peixes, mas portanto, os vertebrados atraem mais a atenção dos organismos de conservação do que os invertebrados ou as plantas. Portanto, existe implicitamente uma preferência, mas não existe, digamos, conceptualmente uma análise que te diga, não, os anfíbios ou os mamíferos são mais importantes que os invertebrados. Portanto, não existe, até porque sabe que não é assim, não é? Mas implicitamente, essa distinção em termos de valor está feita pelo investimento que é feito, pela atenção que é feita a diferentes organismos. Este programa, o Edge of Existence, está aqui, também vos deixo a página web. Este programa Edge of Existence é o único programa de conservação, tanto quanto eu sei, que combina estes dois conceitos de valor e prioridade. E o valor é calculado com base nas análises evolutivas que eu descrevi há pouco, e associado ao valor da opção, e depois temos as prioridades associadas, digamos, à linha ICN, não é? O grau de ameaça. E o que eles favorecem são daquele gráfico que tínhamos a abordagem reativa, não é? Portanto, espécies com elevado valor, com elevada originalidade genética e muito ameaçadas de extinção. Portanto, eles identificam essas espécies com elevada originalidade genética e que também são muito ameaçadas de extinção e, portanto, é valor e prioridade, e preconizam que os investimentos de conservação devem ser feitos primordialmente sobre essas espécies. Deixo um último slide, enfim, de matéria. Esta frase de Norman Myers, no seu livro The Sinking Ark, portanto, a Ark aqui era o planeta, não é?
é uma provocação, é de certo modo uma reflexão que ele fez que nos obriga a pensar. Ele diz assim: podíamos abandonar o peneireiro da Maurícia, portanto, que esta espécie aqui é o seu destino praticamente inevitável, que seria a extinção, e utilizar os fundos para oferecer um apoio mais sólido a qualquer uma das centenas de espécies de aves ameaçadas que têm a maior probabilidade de sobreviver. Portanto, esta ideia é de facto em contrariedade com esta abordagem extremamente reativa de nós investirmos todos os nossos recursos em espécies muito ameaçadas e cuja probabilidade de persistência é muito baixa, não é? Tem uma elevada probabilidade de extinção. E o que ele diz é que devemos fazer uma triagem e investir os nossos recursos nas espécies que têm maior probabilidade de persistirem, de não se extinguirem na sequência dos nossos investimentos. E a palavra triagem vem da Primeira Guerra Mundial e vem enfim, dos hospitais de campanha que eles montavam, não é? Quando recebiam os feridos da guerra, eles faziam uma triagem e haviam três categorias de pacientes: aqueles que vinham muito feridos e cuja probabilidade de sobrevivência era praticamente zero, ou seja, era muito baixa. E depois haviam os outros que estavam com, digamos, ferimentos intermédios e que requeriam mas que com uma intervenção médica urgente poderiam eventualmente sobreviver. Portanto, tinha uma probabilidade de sobrevivência maior, não é? Mas com intervenção. E depois aqueles que, apesar de tudo, estavam feridos, mas a intervenção médica não era tão essencial. Podiam eventualmente sobreviver sem essa intervenção médica. E, portanto, com esta triagem, no fundo, deixavam morrer os que estavam em pior estado, investiam nos que estavam no nível intermédio, e se houvesse tempo, se houvesse recursos, acabariam também por intervir nos que estavam, enfim, em melhores condições. E, no fundo, o que o Norman Myers aqui diz é que com esta filosofia da triagem, nós podemos pensar desta maneira para abordar também a biodiversidade. Pronto, isto do ponto de vista ético é sempre complicado, mesmo quando houve o Covid, houve uma reflexão de triagem nos hospitais que estavam à beira do colapso, em termos de capacidade, e houve uma triagem com efeitos vitais, né? Pessoas que morreram por falta de acompanhamento porque a probabilidade de sobreviver é muito baixa, não é? Isto foram decisões que são tomadas, digamos, em situações extremas e que em conservação não são, digamos, não são habitualmente consideradas. Mas esta frase convida a esta reflexão e eu deixo-vos com ela, porque não creio que haja, digamos, uma resposta fácil para estas questões, mas são questões que se colocam quando as pessoas estão, digamos com a faca e o queijo na mão, para usar uma expressão coloquial, estão com a faca e o queijo na mão, no sentido de tomar decisões que podem salvar vidas, neste caso de espécies, não é? E eu deixo este exercício mental para vocês pensarem. Podem pensar em grupo ou podem pensar individualmente, porque isto é, de facto, é o tipo de problemas que surgem frequentemente. Não é? Suponhamos que uma Câmara Municipal, da localidade onde vocês existem, vos contratam para definir um programa de salvaguarda de espécies do vosso município. Que critérios utilizariam para selecionar as espécies ou os habitats a conservar? Explique de que forma os critérios que escolheu se enquadram na lógica de valor e prioridade discutidos nesta lição. E depois de fazer esta reflexão, podem escolher uma ou duas espécies ou habitats da região e aplicar os critérios que tenham, entretanto, definidos e justificar por que motivo devem ou não ser dados importância no programa de conservação. Este é um exercício para pensarem mentalmente, refletirem e se conseguirem, enfim, ter uma conclusão e chegar a um pensamento minimamente estruturado, terão assimilado, digamos, os temas que eu procurei veicular nesta aula. Muito obrigado.